Olá, vamos à motivação do dia. Posso te ajudar? Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 dicas para encerrar ciclos. Se inscreve no canal para passar de fase. E o ciclo tem várias fases. Pode ser um término de namoro, uma mudança no trabalho de local ou até demissão. E se a gente não aceita, fica naquele looping infinito, porque a gente vai se vitimizar, vai reclamar e reclama 2 vezes. A tendência é essa. Por exemplo, um chefe que a gente fica falando, o chefe treva, no próximo emprego vai ser igual. Você tem que entender que quanto mais falar, mais vai expandir, porque você vai estar focando na situação. Você vai estar pensando, vai estar falando, fase, que caos, e com emoção. Aí você cria o tempo todo, só isso. E você já no domingo já começa a pensar, a falar, quer ver como é que aquele chefe vai me incomodar? Você está profetizando. E o pior, você está criando o teu futuro. Analise o que você fala. Porque você está vibrando no negativo. Nós temos um campo eletromagnético e tudo que a gente pensa volta para nós. Porque se o chefe te ofendeu, você vai ficar com revolta, tristeza. E isso é a cara dele, não a sua. Porque quando te provocam, qual é a tua reação? Se você fica explosiva e tá com razão, você vai perder a razão. Tem que ter inteligência emocional. Vou deixar um vídeo aqui para vocês linkados. Nada de querer dar o troco, se vingar, porque aquela emoção negativa é como se fosse um veneno e você que está ingerindo, está alimentando o fogo, vai incendiar. Você não está no mesmo nível e sempre teremos uns Judas nas nossas vidas. Mas o mundo dá voltas, confia nas leis divinas, coloca na mão de Deus. Você está num nível mais elevado. E o primeiro passo, a primeira dica é: nada é para sempre. É a lei da impermanência. Desapegue, porque o ciclo tem começo, meio e fim. Vou deixar até um vídeo para vocês sobre desapegar de relacionamentos entre pais e filhos, porque eu passei por uma fase de quando o meu filho teve que fazer residência em outro estado. Eu conto ali como é que foi. Vou deixar esse vídeo como desapegar e o arquétipo do imperador, porque o imperador ele queimava as pontes, até os barcos quando ia para as batalhas, porque era vencer ou vencer. Desistir não é para os surreais. Seja forte e corajosa. Não retroceda, avance. Porque quando nós estamos numa zona de conforto, parece até uma cama quentinha que você fica ali, só que a zona de conforto para mim é como se estivesse nessa cama gostosa, só que você está vendo o mundo passar. A vida está acontecendo. E estudiosos falam que os ciclos são geralmente de 5 a 7 anos. E se você for ver, você não é mais a mesma pessoa de 7, 10 anos atrás. Você evoluiu. E o imperador é aquele que enfrenta, por isso faz história. Fortaleça a mente e saia da zona de conforto. Até uma amiga minha que, quando via as minhas fotos em trilhas lindas, perto aqui de casa, ela sempre dizia, no meu Instagram ela colocou ali, a próxima vez eu vou, no meu Instagram Mônica Bialek, tem trilhas lindas lá que eu fiz. E eu disse, vamos, um dia vamos. E ela sempre colocava, comentava, eu disse, não, uma vez eu vou com você. Aí eu convidei a primeira vez, tá muito calor, pode ter cobras, aranhas nessa trilha, tá, não foi. Na segunda vez, quando ela viu as fotos de uma trilha famosa que tem aqui, disse, não, pelo amor de Deus, a próxima eu vou. E consegui levar. Aí no começo tinha até uma montanha, nem falei para ela do tamanho que era a montanha que ela tinha que subir. Mas quando ela chegou lá no topo, ela ficou tão feliz. Ela disse, nossa, que experiência maravilhosa que eu tô tendo aqui. Ela ficou emocionada. Quando a gente sai dessas zonas de conforto, você começa a ver que você ia estar perdendo experiências maravilhosas, lugares incríveis.
Essa trilha famosa vem até estrangeiros aqui em Santa Catarina. E o nome é Trilha do Boi. Até tem uma parábola sobre, não sei se vocês conhecem a parábola da vaquinha que foi jogada no precipício. Me lembrei agora. Então era um mestre, estava com um discípulo, estavam passeando, caminhando e viram um casebre assim de madeira quase caindo. Tinha frestas por todos os lugares, passava vento. Era um caos a casa e tinha uma vaquinha. Aí o mestre pegou e falou para o discípulo: jogue a vaquinha no precipício. Aí o discípulo ficou indignado: não, não vou fazer isso. Imagina, eles não têm, eles vão morrer de fome. Só tem a vaquinha é o sustento deles. Não tem plantação, não tem nada. E o mestre continuou: jogue a vaquinha no precipício. O discípulo jogou, mas ficou com aquele sentimento de culpa, sabe? E ficou por anos pensando assim: puxa vida, o que que eu fiz com aquela família? Eu vou voltar lá para reparar o dano que eu fiz. E quando ele chegou lá, não tinha mais aquele casebre, era uma casa de tijolo à vista, bonita. E ele pensou assim: ah, eu acho que eles foram embora, aquela família, coitados. Mas quando ele começou a se aproximar mais, ele viu que era a mesma família. Só que eles estavam mais bonitos. E ele foi se aproximando e chegou um carro com um rapaz numa picape e ele perguntou: vocês, o que que aconteceu? Quando eu vim aqui há anos atrás, era um casebre. Agora uma linda casa com piscina, árvores frutíferas. E o rapaz falou: é, realmente, a gente só tinha uma vaquinha. E aí o discípulo engoliu seco. Mas a gente deu a volta por cima. Meus pais falaram assim: a gente tem que resolver essa situação. A vaquinha foi a gota d'água. Buscamos soluções, até porque senão a gente ia morrer de fome. E o discípulo pensou: não é que o mestre tinha razão? Ele estava certo? O tempo é pontual e a zona de conforto ela destrói a criatividade. E o segundo passo, a segunda dica é: enfrente com coragem. Vou deixar vídeos complementares como reconstruir a sua trajetória e como ter uma melhor rotina, como conquistar os teus sonhos. E sabe aquela demissão? O teu chefe jogou a vaquinha no precipício, fez um favor para você. E agora você está num outro emprego com um salário muito melhor, você se tornou um gigante. Ele pensou que era o seu fim e foi o seu começo. Por isso, nunca se culpe. A vida parece um quebra-cabeça às vezes e você aprende a fechar ciclos. Deixe um like e compartilhe com alguém que está precisando. Saia desses ciclos repetitivos. Sabe aquele relacionamento que te prejudicou? Agora você está brilhando. Está muito melhor. É que quando acontece o caos, você não consegue enxergar uma saída. Você só fica desesperado. Mas o caos é como se fosse uma faxina que coloca todos os objetos para cima e você acha que tá tudo de pernas para cima, mas está limpando. No começo parece uma confusão, mas depois você vai vendo que vai tudo no seu devido lugar. Parece que Deus estava dizendo assim para você: não é aqui, minha filha, que você tem que ir, é por aqui. O que era antes o fim do mundo, vai tudo se acertando da melhor maneira. É claro que terão fatores externos que não podemos controlar, como pandemias, mas nós temos nosso fator interno, a nossa mente. Fortaleça ela. E o terceiro passo, a terceira dica é: tenha fé. A fé é acreditar em algo que você não vê. Deus traz as providências, então aceite e veja a estratégia a seguir. Não se desespere, não resista, porque quem resiste persiste no mesmo ciclo. Receba
E você vai escolhendo e criando a sua vida, tá criando o tempo todo. E você vai mudar de ambientes nesses ciclos. Acha a sua tribo. De preferência, uma tribo saudável. Agora, porque você não pode ter uma vida pesada. Tem uma vida leve. Quando você tiver um problema, quando vier uma situação complicada, silencie, faça uma meditação, a minha da oitava essência que te alinha, te acalma, do meu livro Surreal. Pode ir também para... Tem uma conexão com a natureza. É muito gostoso. Vá próximo do mar ou das montanhas. É uma delícia correr no mar, nas montanhas. E olha, amor, como a mentora Ziara dos meus livros falava, onde tem problema, tem presente ali. Dos livros Escola de Encantado, Irmandade da Magia. Que o lema é: você nasceu para brilhar e algo grandioso está vindo. E tem um mentor Coragem, que ensinava os alunos a, quando tiver medo, bater no escudo, ir para as batalhas da vida e dizer: não tem medo de nada. Ele ia ainda na diversão. Já o meu livro Jogada da Rainha, a personagem Valentina tinha passado por traumas de perda de mãe, de relacionamento, de demissão. A capa desse meu livro é um tabuleiro de xadrez e a Valentina adorava jogar xadrez. E ela sabia que a vida parece um jogo de xadrez. Você não pode mexer nas peças que já foram mexidas, mas você pode dar o checkmate. Vou deixar o link dos livros e vídeos para vocês. Eu desejo que você tenha uma vida incrível, mágica, surreal, ok? Um beijo, paz e bem.